Olá, mulher aqui da rede. Vamos para mais um vídeo, mais uma palavra nessa sexta-feira. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração, que essa palavra venha fazer o que o Senhor quer que ela faça nas nossas vidas, na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Então, eu vou começar orando. Senhor, graças te damos por esse momento em que estamos aqui, que estamos dispostas a ouvir, a tirar um tempo contigo para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem às nossas vidas. Senhor, que os nossos corações possam estar alinhados com os teus, que os meus sonhos, que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos do Senhor para nós, para nossa casa, para nossa família. Que o Senhor nos levante como mulheres sábias, mulheres virtuosas, que abençoam os seus lares, que fazem das suas casas lares onde todos queiram estar, onde a família esteja sendo nutrida por Ti, esteja sendo nutrida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine e nos conduza a caminhar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como é lindo ver como Deus fala aos nossos corações, né? Como é lindo ver como Deus, Ele faz um ambiente no qual Ele nos ensina o tempo todo, se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor. E agora, nem estava aqui no que eu vou falar, mas me veio sobre estar sensível à voz do Senhor. Eu quero te convidar, faça algo diferente do que você tem feito, no sentido, Pri, mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor, não sei, as coisas estão... Eu convido você, faça um jejum. O jejum assim, bem resumidamente, assim, bem chutinho, é algo que você faz para que você moa a sua carne, para que a sua carne, sabe, seja reduzida, para que o seu espírito esteja sensível ao Espírito Santo de Deus, para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. O jejum, ele é muito importante para que nós tenhamos esse alinhamento com a voz do Senhor, com o Senhor. Um dia eu vou trazer algo aqui sobre jejum que um tempo atrás o Senhor me trouxe, que eu achei assim maravilhoso e eu quero dividir com vocês. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre vestes e frutos. O Senhor, Ele tem, né, alguns vídeos eu tenho falado sobre isso, o Senhor, Ele tem chamado. Eu tenho sentido tão forte isso, como Deus tem nos chamado para nós voltarmos à origem, para nós nos voltarmos para dentro, para nós voltarmos a caminhar no plano que Ele tem para nós, sabe? Não sobre os nossos planos, mas nos planos que Ele tem para nós, suas filhas. É lindo ver como Ele tem chamado, ei, venha ter relacionamento, vem estar junto, vem estar próximo, venha ter uma vida de disciplina comigo. Nós, muitas vezes, amamos estar com pessoas que a gente ama, né? E muitas vezes nós estamos com as pessoas que a gente ama e só estamos. A gente não precisa nem estar conversando, mas só de estar ali com a pessoa que a gente ama, isso é maravilhoso, né? E com Deus é da mesma forma. Mesmo que você não queira orar, mesmo que você não queira ler, não é sobre querer, é sobre uma disciplina, é sobre estar com Ele, é sobre estar buscando a Ele, é sobre muitas vezes dobrar o joelho e falar assim: Pai, eu tô aqui. Muitas vezes em dobrar o joelho e falar realmente tudo que você está sentindo. Você não pode ser um personagem quando você dobra o seu joelho, sabe? Quando você for falar com Deus, o seu coração tá ali, ó, triste, angustiado, e você tá... Não, você tem que falar: Pai, eu estou assim, 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 mas
Óbvio, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço por tudo, porque eu sei que tudo está nas tuas mãos, nada foge do teu controle. Se a minha vida está nas tuas mãos, se eu estou no centro da tua vontade, eu sei que o que eu tenho vivido é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Coloque isso no meu coração, blinde os meus pensamentos, sabe? Se abra. Coloque ao Senhor tudo, tudo, tudo. Ele tem pedido isso de nós, Ele tem pedido vida, de disciplina, Ele tem pedido relacionamento, Ele tem pedido, ei, volte à minha origem para você. Ele tem pedido isso. E é tempo de nós, como mulheres cristãs, mulheres que têm relacionamento com o Senhor, nos levantarmos e levantar outras mulheres para que viva isso. Eu fui baixar o som um pouco, porque eu começo, eu entro, sabe, no louvor, e aí é onde vocês começam a me ouvir o que cantar, e aí eu vou pro louvor e esqueço do quê? De focar no vestes e frutos. Ai, mas sério, eu escuto louvor, não tem como, né? E ficar feliz, não tem como não cantar. Mas nós vamos ler em 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, joias de ouro ou vestes luxuosas, mas o homem interior do coração, unido no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha que lindo. Tem uma outra versão que diz assim: não se preocupem, é o mesmo texto, só outra versão. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. E aqui, em primeiro lugar, nós não estamos falando, a Bíblia não está falando que nós não podemos nos cuidar, que nós não podemos nos embelezar, mas que nós precisamos nutrir o nosso espírito, o nosso homem interior, o nosso espírito. Nós precisamos vestir-nos de um espírito manso e quieto, como diz essa outra versão, de um espírito amável e sereno, que isso sim é precioso para Deus. Isso sim, aos olhos do Pai, conta. A beleza externa, ela é corruptível, ela passa, ela vai embora. A beleza externa, ela por si só não é um bom testemunho. Agora, a beleza que vem do Espírito, essa sim é uma beleza que agrada a Deus, porque é uma beleza que aponta para Ele. Quando nós vemos uma mulher mansa, uma mulher tranquila, uma mulher quieta, serena, uma mulher assim, ela aponta sim para Deus. E eu vou te fazer refletir nisso. Primeiro, muitas que estão aqui, obviamente, passaram por transformações assim, onde tinham jeitos de falar, jeitos de agir, e quando Jesus entrou, o Espírito Santo foi tomando espaço, e ela foi sendo moldada por Ele. É onde a gente fala com mansidão, é onde a gente fala com calma. Há uma quietude no agir, no falar, que diz muito e aponta para Deus. Então isso sim é precioso diante de Deus. E o segundo ponto, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, o homem carnal, né, o homem que grita dentro de nós para a carne, ele é abafado. Porque se nós, deixa eu fazer um parênteses aqui, nas nossas reuniões que eu tenho aqui em casa com as mulheres, nós já estudamos sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E eu quero muito trazer aqui, talvez seja uma série, porque ele é longo, porque precisa minuciar, sabe? Debulhar
todas as obras da carne, todos os frutos do Espírito, para que isso seja muito entendido para nós, até porque nas reuniões eu até falei sobre isso. Serve para nós, obviamente, porque nós precisamos, mas serve muito para nós também como mães. Nós estamos formando filhos e filhas de Deus. Nós estamos formando crianças com uma identidade já curada, sarada no Pai. Então é muito importante que nós tenhamos esse estudo minucioso das obras da carne e do fruto do Espírito, para que nós possamos ensinar também os nossos filhos, para que nós possamos orientá-los e para que eles sejam fortes na palavra. Nós já deu a hora, já deu o tempo de sermos cristãos frágeis. Nós precisamos ser cristãos fortes na palavra. E isso é de obrigação nossa, como mãe, dos pais, nossas, como pais, de ensinarmos os nossos filhos na palavra, a palavra. Criarmos crianças fortes no Senhor. É agora, é de pequeno, é de criança. Há uns vídeos atrás nós também falamos sobre isso. Então, se você não viu, vale assistir. Como ser a mãe que Deus ordena. Isso serve para os pais também. E fechando parênteses, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós buscamos tudo que alimenta, que nutre o Espírito, nós vamos fortalecendo o Espírito e nós vamos agindo pelo Espírito. A mansidão está dentro do fruto do Espírito. Pensa que o fruto do Espírito é uma mexerica, que tem gomos, tem 9 gomos. E a mansidão é um fruto do Espírito. Então, se nós estamos caminhando com o Senhor e nós não temos a mansidão, a nossa carne deve estar sendo mais alimentada do que o nosso espírito. Então, nós precisamos focar no que nós queremos que cresça dentro de nós. E que seja, sim, o Espírito Santo de Deus. E eu vou contar algo para vocês que aconteceu. Um testemunho, porque aquilo o Senhor ministra ao meu coração, o Senhor, Ele traz essas palavras ao meu coração, então Ele fala comigo também, e o buscar a Ele, essa constância, essa disciplina em buscar o Senhor, nós vemos frutos, e é maravilhoso vê-los, quando a gente vê o fruto a gente fala, meu Deus, é o Senhor em mim. Porque se tivesse eu aqui, carne purinha, não teria sido assim. Então é tão precioso, Então eu vou contar algo para vocês. Nós há um tempinho atrás, não acredito que não tenha nem 3 meses, nós compramos 2 geladeiras. E 2 geladeiras novas, era o que a gente queria, tranquilo. Geladeira aqui em casa, geladeira ela é retinha, linda. E um dia pela manhã, nós estávamos preparando o café da manhã, nós 4, porque as meninas nos ajudam, a gente coloca as meninas, no fluir da casa, as crianças precisam ser introduzidas, isso forma crianças seguras, elas se sentem importantes, e eu falo isso para as meninas, vocês são importantes aqui, a nossa casa sem a ajuda de vocês não seria a mesma coisa. Então lá estavam elas ajudando a arrumar. E a Antonella estava muito empolgada. E eu assim para ela, lá, bem tranquila, bem calma, filha, eu sei que você está ajudando, eu sei que você quer ajudar, eu sei que você gosta, mas eu preciso que você se acalme. Eu preciso que você faça as coisas com mais atenção, filha. Tudo bem? Tudo bem. Então calma, vamos fazer devagar, tá tudo bem. Mas obviamente ela queria mostrar serviço, E aí ela começou, e aí eu falei com ela dessa forma, filha, calma meu amor, vamos devagar, tá tudo bem. 3 vezes, eu falei com ela 3 vezes. E aí de repente, ela foi abrir a geladeira, e ela errou até a geladeira, que tem uma geladeira que é de frutas, café da manhã, tudo, e tem a geladeira que é de comida. E a geladeira que é de comida tem um freezer do lado, E aí ela tava tão assim, querendo fazer, que ela abriu com tudo a parte do freezer, mas foi tão com tudo que a geladeira fez um pá na maçaneta da porta. Sim, a geladeira não tinha 1 mês. E com tudo, assim, com tudo. E nisso,
que o Rafa estava fazendo ovo mexido. Nisso que o Rafa virou para ouvir, ver o que aquele barulhão tinha feito, quando nós olhamos para a geladeira estava machucada. Houve a maçaneta, era redonda, furou assim, né? Marcou a porta com um buraco. E aí na hora, eu olhei para a geladeira, eu olhei para ele e fiz assim. Eu falei, Lola, filha, a mamãe falou pra você várias vezes pra você se acalmar, fazer as coisas devagar. Agora, senta um minuto na mesa, por favor. Assim, gente, foi o Espírito Santo de Deus em mim, eu não tenho a menor dúvida. Não é mérito meu, não. A calma que eu fiquei não é mérito meu, não é. É totalmente do Senhor, totalmente. Porque assim, até a nossa busca por Ele é mérito dele. A gente só consegue buscá-lo pela graça derramada a nós. Então, eu estar em constante busca pelo Senhor é mérito dele também, não é mérito meu. Então, e não estou fazendo de falsa modéstia, não. O Senhor está vendo meu coração no momento. E aí, eu olhei para o Rafa, a gente respirou. A gente não brigou, a gente não gritou, né? Cadê a mansidão? A gente não gritou, nada. E aí eu sentei com ela e falei, filha, olha, eu não deixei dela entender o que aconteceu, porque expliquei pra ela, há um custo, há um esperar pelas coisas, e até para eles irem entendendo que as coisas que nós temos, o cuidado com as coisas que nós temos é gratidão a Deus, né? Não é porque se pode comprar algo que a gente pode fazer... Não, até porque, né? Isso é uma coisa que eu não vou comprar amanhã outra, né? Então, eu sentei com ela e expliquei. Falei, Lola, eu entendo, você estava fazendo com amor, você está nos ajudando, mas você também precisa ouvir quando a mamãe está falando, te orientando. Se a mamãe está te orientando, é por algo, filha. É porque você precisa ouvir, você precisa obedecer. Eu falei, machucou a geladeira. Eu sei que não foi intencional. Eu sei que você não queria, mas machucou. E agora a geladeira vai ficar marcada. Se você colocar atenção no que eu falar, se você abrir os ouvidos para o que eu falar, a gente evita muitos problemas. Eu falei, agora já foi. Eu falei, óbvio que a mamãe tá triste. Eu expliquei pra ela que eu tava triste, porque eu estava triste, eu não vou mentir pra ela, né? Eu falei, a mamãe está triste sim, porque é algo que eu esperei muito tempo pra comprar as 2 geladeiras, né? A gente, obviamente, existe um orquestrar de uma casa, né? E a criança, ela precisa entender, ela precisa fazer parte disso. Eu falei assim, então eu tô triste, porque eu não gostaria que ela tivesse machucado. E eu falei, por isso eu te peço, atente-se mais quando eu falar com você, quando eu orientar você. E passou, ela me abraçou, eu abracei ela, ela fez um desenho, nos deu um desenho. Então assim, se eu não tivesse alinhada com o Senhor, eu teria gritado, ela poderia ter apanhado. Gente, porque é assim, se você tá na carne, se você tá naquilo, a raiva, o nervoso sobe, e aí você age de forma que você não deveria agir. Porque ela entendeu o peso de tudo, porém, da forma correta. Entende? Ela não perdeu o valor dela pra mim, porque ela machucou a geladeira, né? Porque bateu a geladeira. Não, em momento nenhum. Eu falei pra ela, em momento nenhum eu deixo de te amar por conta disso. Eu sempre reforço muito isso. Que independente de qualquer coisa, o amor nunca diminui, porque é assim Deus conosco. O amor de Deus por nós nunca diminui. Você pode fazer qualquer coisa, não diminui. Mas sim, você entristece o coração dele. E é assim Deus fala muito comigo através da maternidade, muito. E é sobre isso. Então assim, quando você não ouve, quando você não obedece, você entristece o coração da mamãe.
mas de forma alguma eu deixo de te amar. De forma alguma eu te amo menos ou mais. Então assim, olha a importância de nós mães cristãs estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Olha a importância de nós mães estarmos nos nutrindo da palavra de Deus, estarmos nos nutrindo com o Espírito Santo. Porque como nós vamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos se a nossa conduta não condiz com aquilo que a gente vai ensinar? Como que eu ensino para as minhas filhas sobre o fruto do Espírito Santo, falando sobre mansidão, sobre domínio próprio, e quando eu passo por algo assim, eu não tenho mansidão e domínio próprio? Entende como é importante nós estarmos buscando ao Senhor? E Pri, você nunca grita? Não, não é sobre isso, grito. Às vezes eu grito. E principalmente quando eu tô fazendo as coisas, até as coisas de Deus assim, rápido, sabe? Quando a gente não se nutre da forma certa. E aí na hora o Espírito Santo vem em mim e eu falo, perdão, Senhor, eu pequei contra ti. E aí eu falo pra elas, quando acontece eu falo pra elas, tá vendo? A mamãe também precisa. A mamãe precisa da ajuda do Espírito Santo todos os dias. Eu mostro para elas, porque elas precisam entender o que é uma vida com Deus. Uma vida com Deus não é uma vida que nós nunca vamos errar, mas é uma vida que quando a gente erra, a gente se volta para Deus imediatamente. É uma vida que a gente busca não errar, mas quando a gente erra, porque isso acontece, a gente busca o Senhor imediatamente e pede perdão para Ele. Se for preciso pedir perdão para quem está em volta também. Entende? É sobre isso, é sobre nós estarmos nutrindo o Espírito e não a carne. Então, que você possa ser isso. O quarto ponto, nós precisamos trazer paz para dentro do nosso lar. Nós, como mulheres cristãs, lembre sempre, mulheres cristãs, pessoas cristãs, deveriam ser pessoas que buscam relacionamento com Jesus. Pequenos cristos, buscam ser parecidos com Cristo, com Jesus. Então, nós, mulheres, precisamos trazer a paz para dentro do nosso lar. Nós precisamos nos revestir. Somos nós que fazemos da nossa casa um lar. Somos nós que fazemos da nossa casa um lugar em que o marido não vê a hora de voltar do trabalho. Somos nós que os filhos querem estar conosco, não sair com os amigos por aí, sabe? Somos nós que fazemos do nosso lar um lugar de adoração a Deus. São os nossos joelhos no chão, são os nossos secretos com Deus, são os nossos momentos de intercessão pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos trabalhos dos nossos maridos. Somos nós que fazemos da nossa casa um lar de paz. Somos nós que fazemos do nosso lar um lugar de adoração, um lugar em que Jesus queira estar. Uma casa que só tem gritaria, uma casa em que a mãe lê a Bíblia, mas sai gritando, eu falando com a mão sempre me batendo, sai gritando, sai naquele auê, briga com o marido o tempo todo, e reclama o tempo todo, e resmunga de tudo, e fala de tudo. Claro que nós temos momentos, eu vou explicar algo pra vocês, nós mulheres, nós temos algo, os homens também, mas a gente tá falando já, gente, hormônio, nós temos hormônio. Nós temos hormônios. Então, nós precisamos, até nessas épocas, sermos intencionais nas nossas orações. Tem momentos em que eu oro e falo, Senhor, tira essa irritabilidade de mim. Isso não aponta para ti. Isso me traz coisas ruins para mim. Não quero que a minha casa tenha isso, sabe? Então, eu já reconheço quando eu tô um pouco irritada, e às vezes eu falo até pro Rafa, às vezes não, né? Eu falo, amor, tô sentindo que eu tô numa fase um pouco mais irritada, me desculpa, qualquer coisa me fala, me puxa, sabe? É preciso. Então, é preciso nós termos esses discernimentos, por isso que nós também precisamos orar por discernimento. Senhor, me dê discernimento, para que eu me entenda, né? Porque nós temos os nossos momentos em que nós temos mais irritabilidades, nós temos algumas dores. Então, nós precisamos entender isso. E quando a gente ora e a gente pede para Deus, Ele age, como sempre, de forma linda, incrível, de maneiras que é visível o agir dele, é visível. E isso é maravilhoso, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer para nós. Que nós sejamos totalmente dependentes dEle.
E nós estarmos sensíveis a tudo isso, a esses sinais, é muito importante, porque é nosso papel que a nossa casa seja um lugar gostoso, sabe? Um lugar que as pessoas entrem e falem, nossa, que gostoso tá aqui, né? Muitas às vezes nem entendem o porquê disso, mas nós sabemos que há a presença do Senhor na nossa casa, que há a presença do Senhor nas nossas vidas, nas nossas ações e reações. É como a gente ensina um filho a reagir se toda vez que a gente reage mal? Não existe. Nós precisamos ter consistência, nós precisamos ter um ensinamento correto, não hipócrita com os nossos filhos, né? Se nós quisermos que eles tenham uma vida aqui, nós precisamos mostrar para eles o que é ter uma vida aqui. Não só falar e viver outra coisa. Nós precisamos viver sim o que a gente prega. E pregar o que a gente vive, né? Essa é a questão. Será que a nossa vida, a gente pode pregar o que a gente tem vivido? É sobre isso, nós precisamos. E o quinto ponto, eu acredito que eu vou dividir. Ia ser vestes e frutos, eu tô aqui pensando se vai ser hoje só vestes e na próxima semana frutos. Vou ver o que eu vou fazer, senão acho que vai ficar muito longo. Mas também já falei, se ficar longo, vai fazendo seus serviços de casa, coloca seu fonezinho e ouve a palavra. Não temos desculpa para não ouvir a palavra. E o quinto, andar bonita e ser ruim por dentro, é sobre isso, né? Qual é o exemplo que nós temos dado para os nossos filhos, né? Para as nossas filhas? Um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu todo dia me maquio, me arrumo. É raro um dia ou outro, não. Mas assim, o que adianta as minhas filhas olharem pra mim e falar assim, nossa, minha mãe é linda, mas por dentro eu não sou uma pessoa linda? O que adianta? É sobre tudo isso que a gente tá falando, né? O que adianta eu por fora expressar uma beleza que por dentro ela não existe? Que por dentro os meus filhos olhem para mim e não vejam Jesus? Não combina. Nós queremos filhos apaixonados por Jesus. Nós queremos filhos com vidas, com Deus. Agora, se eles verem uma mãe... Engasguei. Pera. Voltei. Eu fui beber água e eu acho que ainda tava respirando. Vou começar a cantar essa música. Faça em mim o teu querer. Essa música é linda. Bom, que música que não é linda, né? Quando a gente louva o Senhor. Mas, eis-me aqui, rendida estou. Voltando. Não adianta nós simplesmente nos adornarmos, né, nos embelezarmos todas e por dentro, quando as situações nos apertam, aí entra os frutos, tudo que a gente está falando, quando as situações nos apertam, qual é o fruto que a gente mostra, né? Então é sobre isso, para que os seus filhos vivam uma vida de verdade, aos pés do Senhor, eles precisam ver verdade o tempo todo nas nossas vidas. E a verdade é quando a gente escorregar também reconhecer diante de Deus e que eles vejam isso. Que eles possam ver em nós verdade, sabe? Olha, filha, tá vendo? A mamãe também erra. A mamãe também precisa todos os dias pedir ajuda para o Espírito Santo. A mamãe precisa todos os dias desse contato com Jesus para que possa melhorar. E tá vendo? Mesmo tendo essa intimidade com o Senhor, a gente erra, mas tá tudo bem. Nós precisamos pedir perdão para o Senhor e voltar. E tá tudo bem. Porque muitas vezes o inimigo lança culpas na nossa vida de que, tá vendo? Tá buscando, tá orando e aí, ó, errou. Aí, ó, gritou.
E aí nisso a gente começa a se afastar. Aí, tá vendo? Realmente, pra que orar? Pra que ler? Pra que buscar? Pra que estudar a palavra? Se eu toda hora erro, o inimigo quer trazer essa mentira sobre a sua mente. E que em nome de Jesus, você repreenda essa mentira. Que o Senhor blinde a sua mente com a verdade de que o Senhor está sempre de braços abertos, esperando por você. O Senhor está sempre, é igual nós. Já falei aqui isso também em outros vídeos. Nós, quando os nossos filhos erram, a gente quer que eles tenham consciência, obviamente, na idade dos nossos, né, das minhas, 6 e 4 anos, eu preciso trazer a consciência delas, explicando, e aí trazendo consciência ao pedido de perdão, ao pedido de desculpa e à mudança de comportamento. É isso que a gente explica e é isso que nós temos que viver. Então, é a mesma coisa. Então, quando eles erram, a gente quer que eles tragam a mente, reconheçam, peçam desculpa e venham, não é? O que a gente mais quer como mãe é quando um filho erra, que eles reconheçam e venham pedir um abraço, pedir um aconchego, né? E nós oferecermos também, né? Vem aqui, quer um abraço? Quer um abraço? Vem cá. E dá aquele abraço, sabe? E Deus é igualzinho conosco. Então, não aceite as mentiras que o inimigo lançar sobre a sua vida. Não aceite. Não aceite em nome de Jesus, que a sua mente seja blindada, que a sua mente seja protegida pelo Senhor, que você já tenha essa clareza de que, ei, eu vou errar. Busco não errar, mas eu vou errar. E quando eu errar, Senhor, eu sei que os teus braços estão abertos para mim. É isso, Deus quer isso. Isso é maturidade nossa. Sabe, parar de mimimi, de vitimismo. Ai, tô sempre errada. Ai, faço tudo errado mesmo, então nem vou mais buscar o Senhor. Ah, não é sobre isso. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Não. Então que eu vou dividir sim. Eu vou dividir. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre os frutos. No sentido não o fruto do Espírito. Eu vou trazer uma parábola que é maravilhosa e como fala aos nossos corações. E é uma continuidade, uma continuação dessa palavra também. Porque é sobre isso. Quando as situações nos espremer, que as nossas reações possam apontar para Deus, possam apontar para Jesus, que as nossas reações carreguem Jesus, em nome de Jesus. Ai, como Deus é maravilhoso, falar da palavra dele nos alimenta, falar da palavra dele nos enche dele, sabe, Pri? Como que eu me encho do Espírito Santo? Engrandecendo o nome do Senhor, buscando ao Senhor, declarando que o nosso Pai, que Jesus é santo, 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 dando glórias a Deus, orando, joelho no chão, sabe, engrandecendo, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, nada sem Ele, nada, nós não somos nada sem Ele. Um dia longe da presença dEle é um dia perdido. Agora, um dia em que a gente tira tempo de entrega, tempo de intimidade, tempo de ouvir, aí esse dia é o melhor dia das nossas vidas. Não espere uma data para ser o melhor dia da sua vida. Faça todos os dias o melhor dia da sua vida até então. Quando você espera uma data, você está abrindo mão da vida, do presente que Jesus te deu ao morrer na cruz por você. Não é sobre datas, não é sobre viagens, é sobre uma vida com Ele. O melhor dia das nossas vidas é todos os dias, porque nós temos Ele. Nós temos Ele conosco. Então, se dê a Ele, sabe? Deixe-se gastar por Ele. Se canse por Ele. Não tem melhor forma de agradecer pela vida que Ele te deu. Servindo. Amém?
Senhor, Pai maravilhoso, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos, obrigada pelas Tuas riquezas, Senhor, que são derramadas sobre as nossas vidas, sobre os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, tem nos conduzido, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a caminhar por onde o Senhor tem nos ensinado. Que a Tua palavra seja sempre fresca na nossa mente, nos nossos corações, que os nossos corações sejam ensináveis, moldáveis por Ti, em nome de Jesus. Que nós possamos transformar os nossos lares, que nós possamos transformar a nossa casa em um lar onde a presença do Senhor é palpável. Que nós possamos transformar a nossa casa em um lar onde os nossos maridos fiquem ansiosos para chegar, Senhor, e nos encontrar mulheres apaixonadas por Ti, mulheres revestidas de vestes de mansidão e quietude. Que nós possamos, Senhor, sermos revestidas, Pai, de um espírito amável e sereno, no qual Te agrada, Jesus, em Teu nome, Pai. Que possamos Te agradar, Pai, que possamos Te agradar, que possamos tocar no Seu coração e nas nossas vidas, Senhor, ser derramado a Tua virtude, a Tua graça. Em nome de Jesus, nos faz cada dia mais mulheres sábias, mulheres que edificam as suas casas, em nome de Jesus, e que possamos ser farol, que as pessoas possam, que as outras mulheres possam olhar e falar: ei, eu quero esse Jesus, me mostre, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigada. Que Deus te abençoe muito, viva a palavra de Deus, guarde, mas pratique, em nome de Jesus.